Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do oitavo ano. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai estudar o tópico Prevendo o Tempo, capítulo 6, a partir da página 139, certo? Nesse capítulo, a gente vai entender um pouco sobre a meteorologia e como alguns órgãos do governo, como a APAC, entre outros, conseguem dizer se no dia é mais possível chover ou fazer sol. Só dando uma recapitulada, no capítulo 5 nós vimos a diferença entre tempo e clima. E acredito que vocês também já estudaram isso em geografia. Tempo vai ser momentos, como um dia, o tempo de um dia, o tempo de uma semana. E clima vai ser uma média de 30 anos de determinado local, certo? Por exemplo, o clima é tropical, mas o tempo pode estar úmido, pode estar chuvoso, pode estar quente, pode estar seco, e etc. Certo? Na meteorologia, nós temos alguns equipamentos que vão auxiliar o estudo do tempo. Essa área aí, meteorologia, é referente a quê? Vai ser a ciência que estuda o tempo, certo? Que profissionais podem ser meteorologistas? Você pode fazer o curso de meteorologia, certo? Existe. Você pode também ser geógrafo e se especializar em meteorologia. Ou você pode ser jornalista com especialização em meteorologia. Como, por exemplo, o Maju Coutinho. Ela é jornalista e também meteorologista, como vários outros repórteres da área do jornalismo, rádio e TV, podem também se especializar em meteorologia, certo? Se, para quem tiver interesse aí nessa área, gostar bastante do tempo. Quando se tem muitos equipamentos meteorológicos em um determinado espaço, eu tenho uma estação meteorológica, certo? Que vão ter alguns instrumentos muito importantes. Temos o anemômetro, que vai medir a velocidade do vento, e vai ser calculado a partir de quilômetros. Temos o barômetro de mercúrio, que vai medir a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vai ser um dado mais estável, certo? Não muda tanto, porque a pressão vai estar relativa ao local do planeta onde você está. Então, um parâmetro que é pouco alterado, certo? Temos o pluviômetro, que vai medir a quantidade de chuva, e esse cálculo é feito por área. Por exemplo, a APAC emitiu a nota de que vai chover hoje 50 milímetros. Então, significa que a cada área delimitada vai ter 50 milímetros de água, certo? A partir da chuva. O psicômetro, que vai dizer quanto se tem de água na atmosfera, certo? A atmosfera, ela vai ser a camada gasosa formada por diversos gases. Que gases vão formar a atmosfera? Nós vamos ter o nitrogênio em maior quantidade, certo? Vamos ter o oxigênio, o segundo gás mais abundante. Vamos ter o gás carbônico, que é o terceiro gás mais abundante. E vamos ter a umidade da água, que é a água na sua forma gasosa, certo? Temos o termohidrógrafo, que vai medir tanto a temperatura em graus Celsius e a umidade relativa do ar, ou seja, quanto tem de água
na atmosfera. Temos os termômetros de máximo e mínimo, que vão dizer a maior temperatura do dia e a menor temperatura do dia. Temos o balão meteorológico, que é usado para o transporte de uma sonda, que vai medir a pressão atmosférica e a umidade do ar. Esse balão meteorológico, ele é um dos principais componentes aí que vão estudar tanto a pressão como a umidade do ar em camadas superiores, porque os equipamentos na estação meteorológica são feitos a nível da pressão, no mesmo nível que a gente está, e o balão ele consegue flutuar até níveis assim, acima, para ter dados diferentes, certo? Tem uma série na Netflix que é chamada Expresso da Manhã. Tem o filme e a série, certo? Expresso da Manhã. Esse filme é muito interessante, também pode servir para vocês aí, como citações em redações e etc. Porque é uma realidade onde todo o planeta estava passando por um aquecimento global, certo? E aí os seres humanos tiveram a brilhante ideia de enviar uma bomba até o Sol. E aí o planeta Terra fica sem Sol, certo? E vai viver essas consequências que é um sistema solar sem o seu principal componente, que é o Sol. E aí o planeta esfria bastante, certo? E eles vão tentar achar estratégias para viver num frio absoluto aí de menos 30 graus Celsius, certo? E a biruta que vai indicar a direção do vento. Existem diferentes equipamentos para a previsão do tempo, né? Como eu citei alguns aí, o biruta, etc. E a aquisição de conhecimentos relativos ao tempo vai ser um objeto de estudo da meteorologia, né? Como eu já falei. E os fenômenos meteorológicos são estudados a partir das observações, experiências e métodos científicos de análise, para poder se chegar a um dado se naquele dia vai fazer sol ou fazer chuva. Muita gente zomba dos métodos meteorológicos de Pernambuco. A APAC, por exemplo, emitiu várias vezes notas dizendo que ia fazer sol e fez chuva, e dizendo que ia fazer chuva e fez sol, certo? Tanto é que é uma emissora de informações não tão confiáveis assim pela população, certo? Mas essa observação meteorológica é uma avaliação ou uma medida de um ou vários parâmetros meteorológicos. As observações elas são sensoriais quando adquiridas por um observador sem a ajuda de instrumentos de medição. Então, a partir desses equipamentos, nós podemos fazer medições meteorológicas, certo? Ou seja, esses equipamentos aqui que eu citei são importantes para se adquirir dados meteorológicos. E para que isso é importante? Nossa vida ela está diretamente ligada ao tempo mutável de um dia, certo? Você não pode sonhar em ir à praia se está tendo muita chuva, certo? Assim como também você não pode planejar sua colheita, seu plantio, a partir
de muita chuva ou muita seca. Então é importante que toda a população conheça e entenda minimamente a importância dos dados meteorológicos para se obter uma maior eficiência nas atividades humanas. Por quê? A partir desses dados, a gente vai conseguir planejar e executar ações cotidianas mais fáceis. Se você sabe que tal dia vai chover muito, então é mais fácil você ficar em casa, não ir à praia ou não ir trabalhar. Se você sabe que naquele dia vai fazer muito sol, então é importante que você tenha atividades relativas ao tempo esperado, certo? Oh, e quais são os elementos da natureza aí? Vocês podem acompanhar comigo na página 142. As nuvens, elas vão ser elementos que vão auxiliar na previsão do vento, certo? Como todo mundo sabe, estuda lá desde a primeira série, de que as nuvens elas são formadas a partir da evaporação dos mares, certo? E essas partículas, elas se unem e ficam visíveis a nós. Só que percebam que as nuvens, elas também podem conter fumaça e gases de outra natureza a não ser da água, certo? E isso é muito importante para a gente saber, porque a partir daí, desse princípio, que vão existir vários fenômenos que acontecem na natureza. Ou seja, a nuvem ela não é formada unicamente de água, ela vai ser água mais outros componentes gasosos existentes na localidade em que aquela nuvem se encontra, certo? E nós vamos ter dois tipos principais de nuvens que são classificados a partir da forma que a nuvem é. Nós vamos ter as nuvens estratiformes, que são nuvens geralmente grandes, e nuvens cumuliformes, que são nuvens pequenas, certo? Estratiformes geralmente são muito grandes e cumuliformes são pequenas. As nuvens, elas também podem ser classificadas de acordo com a sua localização. Nuvens altas, acima de 6 km de altura. Nuvens médias, entre 2 e 4 km de altura. E nuvens baixas, abaixo aí, em média de 2 km de altura. Certo? E os cirros, eles são nuvens mais elevadas a altitudes entre 800 e 10 mil metros e de temperatura abaixo de 0 graus Celsius. E elas vão ser formadas por pequenos cristais de gelo e elas são um sinal de um dia claro e também sem chuva, certo? Também temos as cúmulos, que são nuvens brancas, que vão ter um contorno bem definido. Então, aquelas nuvens que a gente vê no céu mais espalhadas são chamadas de cirros. Aquelas nuvens mais densas que a gente consegue ver a delimitação são as cúmulos, certo? Já as nimbos são nuvens mais alongadas e vão ter uma coloração aí cinza para escuro. E aquela nuvem que a gente associa a dias de chuva, certo? Aquela nuvem escura que a gente vai associar a dias de chuva.
Assim como a nuvem stratus também pode ser associada a dias de chuva, só que elas vão ter um acinzentado mais claro. Então nós vamos ter, ó, cirrus, cúmulos, nimbos e estratos. As cirrus e cúmulos são dias mais ensolarados, nimbos e estratos, nuvens e dias mais chuvosos, certo? Bom, o primeiro requisito aí que vai influenciar na medição da temperatura são as nuvens, e o segundo vão ser os ventos. Os ventos nada mais são do que uma massa de ar atmosférico, podendo ser quente ou frios, certo? Ó, e os ventos eles vão influenciar, por exemplo, as famosas frentes frias e frentes quentes de calor. As frentes, no geral, elas vão acontecer quando há um encontro de duas massas de ar de diferentes temperaturas. E elas são as principais aí agentes que vão modificar a temperatura, o tempo aí do ambiente, certo? Em determinado continente ou região. Uma frente fria, ela vai ocorrer quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente e vai ter consequência a aparição de uma névoa seguida por nuvens muito baixas e cinzentas e, consequentemente, com fortes chuvas. Já uma massa, uma frente quente, acontece quando a massa de ar quente se encontra com uma de ar frio e essas nuvens elas vão ser mais altas, em forma de cirros, e geralmente vão ser cinzentas, podem formar estratos e nimbos, e geralmente são acompanhados por chuva. Então eu falei aí dois fatores que vão influenciar diretamente o tempo: nuvens e vento. E o terceiro vai ser a umidade relativa do ar, que vai ser a quantidade de água no seu estado de vapor, no seu estado gasoso, na atmosfera. E outro fator também que vai influenciar vai ser a pressão atmosférica, que é um fator que influencia o tempo e corresponde ao peso que o ar exerce na superfície terrestre. A temperatura também vai influenciar no tempo. E o capítulo de hoje termina aqui. Para quem está de forma remota, eu vou gravar a segunda parte com as resoluções das questões, certo? Então, gente, a gente está aqui na segunda aula. Eu vou pedir para os alunos que estão de forma remota responderem as páginas 153 e 154 e depois continuar a assistir a aula. E para os alunos que estão presencial, vocês vão também abrir aí na página 153 e ver a correção da atividade. Ó, eu vou estar falando aqui as respostas até a sexta questão, certo? A partir das páginas 153. Abra aí.
o texto diz o seguinte: muito além de apenas estar por dentro das previsões do tempo, é importante conhecer os níveis de umidade do ar, porque eles podem influenciar na nossa saúde. Quando a umidade relativa é muito alta, ou seja, quando tem muita água, é comum que as pessoas não se sintam bem por causa da dificuldade da evaporação natural do corpo, o que impede a perda de calor. A umidade baixa também pode ser prejudicial. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda a suspensão de atividades físicas em locais onde a umidade esteja abaixo de 20%, pois o ar seco pode causar vários problemas como mal-estar, insuficiência respiratória e até sangramento nasal. E aí, com base no texto, aí responde a letra A. O que se entende como umidade relativa do ar? Questão super fácil, vai ser a quantidade de água no estado gasoso na atmosfera. Página 153, letra A, quantidade de água no estado gasoso na atmosfera. Letra B. Além da umidade, quais outros fatores ambientais são estudados para se realizar uma previsão meteorológica? Nós vamos ter temperatura, nuvens e chuva. São os três fatores que vão influenciar de forma direta, assim como a umidade relativa do ar. Temperatura, nuvens e chuva. Certo? Segunda questão. Comente sobre a importância da meteorologia para o nosso dia a dia. A meteorologia nos ajuda a prever o tempo. Segunda questão, página 153. Resposta. A meteorologia nos ajuda a prever o tempo. Terceira questão. O tempo. Segunda questão, a meteorologia nos ajuda a prever o tempo. Recapitulando aí, primeira questão, água no estado gasoso na atmosfera. Segunda questão, temperatura, nuvens e chuva. Ou letra B, desculpa. E segunda questão, a meteorologia nos ajuda a prever o tempo. Terceira questão, faça a diferenciação dos aparelhos a seguir usando a meteorologia. Letra A, anemômetro, velocidade do vento. Letra A, anemômetro, velocidade do vento. Letra B, higrômetro, umidade do ar. Letra C, biruta, direção do vento. Recapitulando, terceira questão. Letra A, anemômetro, velocidade do vento. Letra B, higrômetro, umidade do ar. E letra C, biruta, direção do vento. Quarta questão.
As nuvens são brancas graças a uma grande quantidade de pequenos cristais de gelo. Além disso, devido à variada altitude, elas possuem nomes diferentes: nimbos, estratos, cirros e cúmulos. No texto, as nuvens não estão colocadas em ordem de altitude. Organize-as das nuvens mais próximas ao solo até as mais altas. A sequência é essa, ó. As mais próximas do solo vai ser estratos. As mais próximas vão ser estratos, nimbos, cúmulos e cirros. Recapitulando, a ordem é estratos, nimbos, cúmulos e cirros. Falando aí pela terceira vez, a ordem correta é estratos, nimbos, cúmulos e cirros. Repetindo pela quarta vez, estratos, nimbos, cúmulos e cirros. Certo? Explique. Aí aqui está pedindo para explicar como ocorre a brisa marítima. Durante o dia, quinta questão, letra A. Como ocorre a brisa marítima? Durante o dia, vírgula. O ar frio circula do mar para a superfície. Recapitulando, durante o dia, vírgula, o ar frio circula do mar para a superfície. Letra B. Como ocorre uma brisa terrestre? Durante a noite, vírgula, o ar frio circula da superfície até o mar. Recapitulando, durante o dia, durante a noite, me desculpem, durante a noite, vírgula, o ar frio circula da superfície até o mar. Então aqui, só explicando,
Brisa marítima é quando eu tenho, durante o dia, o ar frio circula do mar à superfície e a brisa terrestre, durante a noite, da superfície até o mar. Certo? Sexta e última questão de hoje. Analise as duas imagens anteriores. Qual situação favorece as alterações climáticas devido ao aquecimento global? Justifique sua resposta. A resposta é o seguinte. É óbvio, né? Todo mundo sabe que a primeira imagem aí, com as cidades, sem área verde, é a que mais favorece o aquecimento global. Então você pode botar assim. A primeira imagem. Vírgula, a primeira imagem, vírgula, devido à poluição urbana. Devido à poluição urbana. Então, galerinha que está de forma remota, na aula de hoje nós estudamos um pouco sobre o capítulo 6, para ver do tempo, e respondemos as páginas 153 e 154, certo? Obrigado e até a próxima.